Muito bem-vindos, esse é o segundo episódio do Farfis em Campo e hoje vamos falar de um tema que abalou muitas seleções aí para pré-Copa. A gente vai falar sobre a Copa dos Ausentes. Então hoje a gente vai discutir alguns casos, né? Vamos falar de alguns atletas e o impacto que esses atletas têm na sua ausência dentro da Copa e discutir um pouco por que existem tantas lesões hoje em dia que podem influir aí até no resultado, talvez, dessa próxima Copa do Mundo. Eu estou aqui com meus sócios, Caio, Rafa, Gabi, sejam muito bem-vindos. E para a gente começar já, eu vou citar de forma bem breve alguns casos bem emblemáticos de atletas que acabaram ficando fora dessa Copa. Então, o Rodrigo, né, nosso meia, um dos grandes destaques aí do Brasil, teve uma ruptura de LCA e lesão meniscal em em março desse ano. O Éder Militão teve uma recidiva, né, da lesão de bíceps femoral. Acho que o Militão cabe depois a gente fazer um apanhado maior, porque ele vem de uma sequência de lesões importantes. A gente sabe o Estevão, outro jogador que provavelmente seria até titular na nossa seleção, acabou tendo uma lesão muscular importante na coxa. E aí temos casos de outros países, como o Xavi Simons, talvez uma das grandes apostas da Holanda, né, que seria para essa Copa do Mundo, teve uma ruptura de LCA. E ontem eu vi uma reportagem de que provavelmente o Arrascaeta está correndo o risco de talvez perder a Copa por uma lesão de panturrilha, que aí casa muito com a lesão que o Neymar teve. Então, sejam muito bem-vindos. Acho que a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: qual que foi a primeira sensação que vocês têm, né, ao perceber o tanto de atletas importantes, principalmente no Brasil, que estarão fora da Copa do Mundo? Se quiser começar, Gabi, fica à vontade. Toda lesão ela é triste, né, ainda mais você pega numa competição como a Copa do Mundo, que a gente quer ver realmente os melhores. Pra quem é apaixonado por futebol, realmente é algo triste, mas eu acho que a gente precisa levantar algumas questões que, pelo menos na minha concepção, eu acho que tem influência direta, né. A gente vê que realmente as estratégias preventivas, elas vêm evoluindo ao longo dos anos, isso é inegável, só que as lesões elas não vêm diminuindo, né. Então eu tô muito como parâmetro, assim, eu acho que o calendário do futebol, ele é extremamente congestionado e desumano, né. O futebol em si é um esporte de alta exigência física, né. E aí você pega uma Copa do Mundo, que digamos que os melhores estão lá, né, e os melhores em média jogam na Europa, e você pega uma Copa do Mundo que é sim ali no calendário europeu, os jogadores estão extremamente desgastados, já. Então, ou seja, já é um fator de risco, né, a mais para realmente, as lesões ocorrerem. O nível de jogo cada vez mais é competitivo, então são fatores que realmente influenciam e fica a tristeza de não ver os melhores na maior competição, né, de futebol do mundo, né. O Gabi até comentou, eu queria perguntar para você, Rafa, você acha mesmo que o calendário é o grande vilão para essas lesões ou você acha que tem mais coisa aí? Cara, eu acho que tem um maior peso, né, o calendário tem um peso gigantesco aí, a gente tem que lembrar que ano passado o pessoal que teve um calendário europeu, finaliza a Champions League, finaliza a os campeonatos, né, nacionais, vamos dizer assim, as ligas internas de cada país, e teve a continuidade do mundial, né, do mundial de clubes. E em situações climáticas extremas, nos Estados Unidos, mudança climática, calor, muita queixa dos atletas, inclusive, né, sobre esse processo adaptativo, que é o que nós vamos viver agora na Copa do Mundo. Um tempo de recuperação, de descanso mínimo, de férias, da importância disso e já um início de uma próxima temporada em um nível competitivo altíssimo, né, que a gente já até comentou em outros momentos. O futebol, como o Gabriel falou, não para de crescer em ações preventivas, mas também não para de crescer em número de incidência de lesões e o número de ações preventivas, né, o crescimento disso faz com que esses atletas performem mais. E consequentemente o nível de exigência aumente e consequentemente a severidade das lesões também aumente. É,
Então eu acredito sim que o calendário ele tem um peso muito importante aí dentro do que vem acontecendo. Ô Caio, você que é um cara que eu sei que gosta de estudar muito a parte epidemiológica, né, um cara que sempre se dedicou na nossa época de Atlético, você era o responsável inclusive por essa área de controle epidemiológico, entender um pouco mais sobre as lesões. Eh, Além do calendário, o que que você entende que pode ser um dos grandes causadores dessas lesões, enfim, o que que mais está por trás disso, além do calendário, que eu acho que de tudo é o mais discutido, principalmente entre comissões técnicas, entre diretorias e tudo mais. Tem um ponto de vista aí a ser colocado que é importante, que eu até falei no congresso recentemente, nesse contexto que eu vou falar aqui, é o calendário, como o Rafa falou, realmente interfere muito, principalmente para os jogadores que têm maior minutagem, né. Se você pegar a Champions League e a própria Copa do Mundo agora, elas mudaram o formato quantitativo de jogos, tem mais. Inclusive foi os jogadores reclamaram muito, né, alguns de forma contundente, né, sobre isso. Só que a fala deles também não acaba não tendo força, enfim. Mas fica claro que aumentou automaticamente o número de jogos. Associado a isso, se eu não me engano, o trabalho do Exper, que ele ele tenta classificar inicialmente a epidemiologia no futebol, acho que de 2006, 2005, o primeiro, né, o Eccles, para quem não sabe, hoje ele já é velhinho, nós vimos pessoalmente o Eccles, inclusive a gente tirou uma foto com ele, falou: "Quem sabe ele pode não ver na próxima aí, não vai ter uma foto", eu e o Rafa. Ele foi um cara que tem um grupo na UEFA de experts, né. Então quando você tem um problema, você junta profissionais experts para tentar desenvolver as soluções, eles queriam ver, mapear, né, entre os clubes da Europa, entre os clubes da UEFA, né, e quais clubes queriam participar para entender como funcionava o cenário das lesões, né. Como acontece, quando, em quem, né, pra começar a tentar entender. Esse é o primeiro passo da tecnologia, né, você entender a sua população, a fundo. E aí, associado a isso, o que que eu falei até no congresso? No congresso era a questão: lesões posteriores aumentaram, não tem, claro que aumentou. Se você for ver pelo conceito matemático e estatístico, de onde eu não estou fazendo nada para começar a captar, vou aumentar mesmo. E associar a esses movimentos que aumentam a minutagem, né, que é tido o tempo, inclusive, ele é lido como um dos fatores para você ler a epidemiologia, né, o tempo em si, que você executa suas ações. Então, o calendário aumentou, cara, vai aumentar o número de jogos e associado até o tema que a gente está falando, se você pegar a Copa lá que o Emerson teve aquela lesão que ele cai no ombro ali pré-Copa, a gente não tinha tanta informação de saber quantos jogadores tinham lesões. Nós sabia do Brasil, porque o Emerson era brasileiro, né, de 2002 que ganhou. O que eu tô falando? Rede social, cara, você sabe até o papagaio que teve a lesão na terceira divisão da Irlanda. Então todo mundo sabe de tudo. E isso dá a impressão que tá acontecendo mais também, automaticamente. Talvez já era regressão à média. Já acontecia, a gente só não sabia, né. E para quem quer arrumar soluções, quanto mais informações for, melhor, melhor. Então acho que esse é o outro porém que precisa ser levantado também, também, eu acho que relacionando essas 2 questões. E aí, cara, uma coisa muito importante é, poxa, vamos pegar agora, talvez é um novo cenário, entendendo como tudo isso mudou, se o Exxon vem fazendo esse trabalho, olha só, se estava sendo bem feito a epidemiologia, que acredito que sim, obviamente, agora muda o calendário Champions, o que que mudou? Aí ele ganha impacto, você entendeu? Pô, tem impacto pra caramba a informação, porque a partir do momento que você muda a linha de corte, a quantidade de jogos tá mudando a severidade e o número de lesões, e aí os caras têm que pôr a mão na consciência e rever, né, o conceito mesmo, porque assim, você perde jogadores chaves dentro do processo, você perde o principal ativo do evento. Tem muita gente que vai num jogo, compra pra ver um cara. Tem muita gente que vai ver a Argentina pra ver o Messi, né. Então, e o Messi põe muito dinheiro no bolso da FIFA, seria mais ou menos isso, né. Então, olhando para o outro lado, eu falo: "O que que a FIFA, a UEFA e a CBF", né, falando do Brasil, pode olhar para o ativo para tentar desenvolver um cuidado para ele, né. Eles não têm esse olhar, né, porque eu sei, quanto mais jogos, mais dinheiro tem, né, isso é verdade, né. Mas eu acho que o panorama geral é esse.
O Caio toca num ponto importante. Claro, o que compete pra gente, fisioterapeuta, realmente, quando a gente tá falando sobre prevenção de lesões, é justamente o mapeamento dos fatores físicos modificáveis ali do atleta, da maneira que realmente a gente pode intervir. Mas prevenção de lesão vai muito além disso. E as principais instituições que regem ali o futebol, elas precisam também assumir a responsabilidade que elas têm uma influência direta relacionada à prevenção de lesões do atleta. Um calendário congestionado, porque realmente existe um retorno financeiro muito grande para as instituições, para os clubes em geral, e aí você coloca realmente à prova a saúde funcional do atleta, é a maior prova relacionada a isso. Então, acho que os líderes dessas instituições, FIFA, UEFA, CBF, precisam ter um olhar mais amplo, porque eu acho que isso vai ser cada vez uma tendência, realmente, nas competições, nas próximas Copas. Se a gente pega o nível de exigência do jogo da Copa de 2002 para a última Copa, é totalmente diferente. Para quem gosta de futebol, assista os melhores momentos da Copa de 2002, assista os melhores momentos da última Copa. O nível de jogo, a velocidade, a intensidade é muito maior, física, Incomparável. e atrelado a todos esses cenários que a gente está falando, do calendário extremamente congestionado, então, se não tiver uma mudança, essa vai ser a realidade, felizmente. Porque assim, se tratando até de epidemiologia, fazendo uma analogia aqui, as vacinas, espero que não tenha nenhum antivacina aqui, mas é só uma analogia. Por mais que a gente desenvolva estratégias preventivas e aprimoremos as estratégias preventivas, quando as lesões continuam acontecendo e com maior severidade, a primeira coisa que a gente precisa ver é se nós estamos sendo efetivos suficientemente com as estratégias preventivas que nós estamos escolhendo. Claro que existe uma margem de melhora, sem dúvidas nenhuma, mas hoje a gente tem um nível de informação muito grande, né? E eu acredito que grandes clubes praticam boas ações preventivas. E quando a gente, hipoteticamente, né, imagina que essas ações são feitas da maneira adequada e as lesões ainda continuam acontecendo, cara, a vacina não está sendo suficiente para conseguir realmente proteger os atletas. E cada vez mais, só para acrescentar uma questão, que você fez um comparativo da Copa, nós estamos sendo mais precoces na exposição do jovem atleta às altas demandas. Eu tenho uma reportagem muito interessante, que é como se fosse uma revista do Sindicato dos Atletas Internacional, né? Traz muitos dados sobre minutagem, quilômetros em viagens, números de jogos que cada atleta passou, quem foram os atletas que mais sofreram por isso. E teve um comparativo da Inglaterra muito interessante, eu achei bem curioso, que é com respeito ao Bellingham, em comparação com os últimos grandes nomes da seleção da Inglaterra, que é Owen, Rooney, Beckham. E o Bellingham, quando comparado a cada um destes atletas na mesma idade, no momento de idade, a minutagem do Rooney, do Owen, do Beckham era algo como, sei lá, 700 minutos em uma equipe profissional, 800 minutos competitivos em uma equipe profissional. O Bellingham já tinha quase 2.000 minutos. Então, Realmente. o A exposição é muito mais está precoce. tendo uma exposição extremamente precoce, que eu acho que vai de encontro até com alguns jovens, como o próprio Estevão, Uhum. que migra do Palmeiras e vai para uma competição, para a liga mais competitiva do ponto de vista físico do mundo, e que mesmo com os cuidados que o próprio treinador teve na inserção dele, parece não ter sido suficiente para proteger o menino. Eu acho que como a gente falou, é importante já caracterizar esse início, até por conta desse assunto, esses fatores, o contexto ali na linha do tempo, que influencia a quantidade de lesão, é diferente de casos, né, como o do Militão. Isso é um detalhe importantíssimo a se falar. Uhum. Olhando de fora, o caso do Militão é um erro? Na minha opinião, sim, muito claro. Falando de forma geral, Helena, por quê? Quem entende de biologia no esporte afirma, né?
Lesões sem contato em quantidades ao longo do tempo é erro do staff, ponto. Aqui, erro de staff, eu falo isso, eu também já errei, né, com alguns casos, e é a partir desses casos que criam conceitos melhores. Por quê? A partir das lesões severas que um atleta desse tem, do peso de um jogador de uma seleção, é nossa obrigação olhar no binóculo para frente, cara. Fala: "Atleta, qual é o nosso objetivo? É estar na Copa do Mundo, então eu vou criar todas as estratégias para que você esteja lá". Então, aí é diferente de falar dos todos esses casos e pontuar esse caso, né, que ficou bastante na mídia, ele acabou operando inclusive, que a gente sabe que, né, um caso que tenta um tratamento conservador falha, que a gente sabe que é possível, principalmente hoje, né, nas lesões musculares, se não tem uma tomada de decisão tão precisa, porque hoje os dados estão mostrando que existem caminhos específicos, né, e aí o cara acaba ficando fora de uma Copa, que é muito sério, na minha opinião, né. É. Então é importante separar essas 2 amostras aí. Eu quero entrar depois melhor, principalmente no caso do Militão ali, citar também o caso do Courtois, que são da mesma equipe, enfim, a gente discutiu algumas coisas, mas antes disso, acho que tem uma pergunta que boa parte das pessoas que não nos assistem, eles querem entender. Todo mundo fala muito sobre as questões físicas de GPS, as questões das demandas que o jogo impõe aos atletas, o quanto isso que o Gabi já antecipou, mudou das últimas Copas, né, a gente vê constantemente nos campeonatos, né, mas entre Copas fica mais perceptível, porque são 4 anos, 8 anos, às vezes, de diferença entre um ano e o outro, e você olhar os jogos, você fala: "Caramba, parece que o jogo tá em câmera lenta", né, os jogos antigos. E hoje em dia parece que o jogo, se você assiste a final da Champions League ali, você vê uma diferença muito grande. Mas eu queria que vocês falassem com mais detalhes, assim, o que que realmente mudou para as pessoas entenderem: "Ah, corre mais". Tá, o que que é correr mais? O que que é correr de forma mais intensa? O que que é ter mais mudanças de direção? Enfim, quais ações são essas e qual que é realmente real impacto delas dentro, da epidemiologia, dentro das lesões que a gente vê atualmente, assim? Cara, eu acho que mais do que o ponto de vista físico, né, sem dúvidas nenhuma, você está falando aí de quase que 20% de distâncias percorridas acima do que se realizava anteriormente, de 15% em ações de alta intensidade, o tanto que uma ação em alta intensidade é agressiva, né, e exigente para o aparelho neuromuscular. Tem uma analogia interessante que não é a flecha que é capaz de matar alguém, mas sim a velocidade que essa flecha é atirada. Então mostra também o quanto que essas ações de alta intensidade são mais agressivas para um aparelho neuromuscular. Porém, tem um outro contexto interessante que vocês já falaram, que é o futebol mudou completamente até em ocupação de espaço, do Hum, ponto de vista técnico tático. uhum. Antes um atleta tinha de quase 6 segundos para tomar uma decisão. Havia muito espaço, 5 a 6 segundos para poder tomar uma decisão dentro de campo. Hoje é a média de 1 segundo que o atleta possui para tomar decisão. Então, além dos aspectos físicos, quanto que, do ponto de vista cognitivo, esses atletas estão sempre exigidos dentro de campo. E a gente sabe também dos impactos de uma fadiga cognitiva impactar em reação neuromuscular. Então, a gente sempre fala muito e olha muito para os dados, né, do GPS, mas o caos que o futebol gera hoje dentro de um jogo é incomparável, né, com o estado caótico que era gerado anteriormente. E aí, logicamente, isso vai cobrar um preço. Perfeito. Acho você quer falar alguma coisa? Não, não, Rafa, foi Eu acho que, para ficar claro para todo mundo, assim, o nível de exigência muda, se vocês vão vendo os jogos, isso vai ficando cada vez mais claro, e isso vai expondo o atleta a coisas que antes expunha muito menos, inclusive as ações de contato, né. Como o Rafa falou, o atleta tem menos tempo de tomar de decisão, justamente porque ele tem atletas mais próximos dele, geralmente oponentes mais próximos dele, muito mais rápido. E esses contatos acabam aumentando ainda mais. Então, além das lesões sem contato, que é a que a gente mais vai discutir, porque são as lesões teoricamente mais
mas possíveis de serem prevenidas, existem as lesões com contato também, que elas acabam sendo aumentadas por esse por esse dado que o Rafa acabou de trazer pra gente. Eu acho que vale a pena falar uma coisa, Matheus, que eu pensei agora, você falou que vai falar uma coisa. Eu recebo muita pergunta no Instagram, de físico. Uhum. Ô, Caio, o que que essa camisetinha faz? Então, os físicos, né? Eu acho que é legal falar, Rafa é um cara que eu sou uma autoridade muito grande com relação a esse tema. Conta pra eles o que que faz o GPS ali, qual que é o papel dele, para o físio entender, porque é uma tendência quem trabalha com esporte, não é só no futebol, né, que o GPS vai entrar em vários esportes com certeza, Uhum. que é um dispositivo caro, por aí vai. Acho que vale a pena detalhar assim, só para brevemente. Tá. Pra esclarecer, o GPS é um dispositivo que é capaz de captar todos os movimentos que esse atleta realiza dentro de campo, em diferentes velocidades, em diferentes intensidades, desde a distância percorrida ao longo do jogo, ações de aceleração, desaceleração, ações acima de 20 km por hora, ações acima de 25 km por hora. Então, a gente consegue, através dele, quantificar, né, quanto que esse atleta percorreu e como ele percorreu as distâncias ao longo desses 90 minutos, de uma maneira bem resumida e breve e simplista, né? Só que isso traz para a gente informações importantes sobre a caracterização de cada atleta, para saber se o jogo em especial exigiu mais ou menos deste atleta e, consequentemente, né, a leitura destes dados impacta em ações preventivas, não só na questão de performance, mas também em ações preventivas. Então, o coletinho ali é só um suporte para posicionar e acoplar o GPS, para que o GPS não tenha nenhum tipo de interferência na captação de sinal e, de alguma maneira, conseguir quantificar o que esse atleta realmente fez dentro de campo. E algo que é extremamente relevante nesse sentido, também, é que, além desses dados de forma crua, é muito legal você acompanhar esses dados de forma longitudinal, porque a gente sabe que uma tomada de decisão da diretoria, que é uma troca de treinador, tem um impacto gigantesco em, possíveis novas lesões no elenco. Por quê? Muda o estilo de jogo, né, muitas das vezes muda-se muito abruptamente o contexto de jogo. Então é muito diferente um lateral que joga numa linha mais defensiva, numa linha de 4, onde tem uma ideia de jogo onde seja um time mais, responsivo, um time que vai se defender bem e sair no contra-ataque em mais momentos, provavelmente esse lateral vai ter uma demanda física muito menor, no sentido de distância intensa, sprint, porque ele vai jogar com a bunda lá perto do gol, ele vai correr muito menos e nessas velocidades, então a demanda física é de um jeito. De repente muda o treinador, entra com um 3-5-2, com 3 zagueiros, onde esse cara vira um ala, onde ele vai ser o principal válvula de escape na fase ofensiva ali, pelas laterais. Esse cara muda completamente as demandas físicas e, se esse cara não passa por um processo de adaptação a esse novo contexto de jogo, provavelmente esse cara vai ser um cara muito mais suscetível a ter lesões. Então, assim, além das análises, como o Rafa falou, a gente poderia passar um podcast inteiro só falando disso, né, obviamente, mas existem várias análises que esse dispositivo podem nos trazer através de análises não só do jogo, mas de forma longitudinal e das mudanças que aconteceram no contexto que podem interferir de forma direta ali. Tem muita coisa que vai impactar, né, cara? Se começa ganhando, se começa perdendo, se joga em casa, se não joga. Mas só para complementar uma coisa interessante, você tá falando de troca de treinador, é o que muitos viverão agora na Copa do Mundo. Exatamente. Tem atleta que nunca foi convocado pelo treinador que está ocupando a cadeira, né, de selecionador, de treinador da seleção nacional, vai ser exposto a um modelo de jogo diferente, a exigências diferentes, consequentemente, a um cenário mais caótico. Sim. E a gente tá discutindo aqui sobre como o futebol mudou, né, fisicamente falando, e a parte cognitiva também como mudou. Aí o fisioterapeuta pode estar pensando: "Pô, mas o que que isso tem a ver com fisioterapia?" Tem tudo a ver, porque o futebol muda, a reabilitação ela também muda. Principalmente quando a gente tá falando em RTP,
fisioterapeuta esportivo precisa saber conduzir muito bem o MTP. E para você saber conduzir muito bem o MTP, você precisa entender da lesão e das demandas que o seu atleta faz dentro do jogo. Se o esporte muda, consequentemente, a demanda dele vai mudar e a minha especificidade de exercício que eu vou impor no RTP também vai mudar. Então, o Gabriel, que reabilitava um atleta de futebol há 10 anos atrás, reabilita de maneira diferente hoje em dia, porque realmente tem que entender realmente mais o jogo, tem que entender das tarefas que o seu atleta ele faz, e a partir daí você vai construir exercícios mais assertivos que se assemelha mais o caos, e aí você vai entregar o seu atleta mais preparado para a sua equipe. Excelente Isso é uma visão de fisioterapeuta que atua com realmente com alto rendimento, né? muito bom isso. Boa. Agora eu quero trazer a problemática, tá? Uma problemática que o centro dela vai ser: retornar não é o mesmo que permanecer disponível, né? Retornar de uma lesão é uma coisa, performar é outra coisa, totalmente diferente. E aí, eu vou mostrar 2 casos, tá? Eu vou trazer o contexto desses 2 casos para a gente discutir se realmente esses retornos foram precoces, não foram. Obviamente, a gente não tem todas as informações necessárias para dar uma opinião mais categórica, mas algumas coisas dá para a gente começar a pensar, né? Courtois, tá? Ele fez uma lesão dia 10/8/2023 de LCA. No dia 19/3, 7 meses depois, ele retorna e ele faz já uma lesão de menisco no joelho direito. Isso antes mesmo de jogar, né? Acho que se ele jogou foi um jogo só, não tem estado. Foi um jogo, a gente lesionou no treino. Isso, lesionou no treino. Outro caso, Éder Militão. Dia 12/8/2023, ele rompe o LCA esquerdo. Em março de 2024, 7 meses depois, retorna. No mês 11 de 2024 do mesmo ano, 8 meses depois do retorno, outra lesão de LCA, joelho contralateral. Em dezembro de 2025, um ano depois, ele faz uma lesão proximal do bíceps femoral. E agora, em abril de 2026, 4 meses depois, ele recidiva e ter que passar por um processo cirúrgico. Cara, assim, são 2 casos que do mesmo clube, né, infelizmente, mas assim, são 2 casos que me chamam muito a atenção. Os tempos de retorno foram extremamente iguais, o que para mim já é estranho, porque dentro da literatura a gente já sabe que tá um pouquinho abaixo, mas a gente sabe que o tempo ele não é o fator mais determinante, nem para cima nem para baixo, obviamente para baixo, muito para baixo não faz muito sentido, mas, acho que algumas coisas aí chamam a atenção. O que que mais chama a atenção de vocês? Se quiserem falar, fiquem à vontade. Olha, normal não é. Se você achar que é normal, você fecha as portas, vai todo mundo embora, não serviu para nada. Os erros, quando lidos, que trazem reflexão, né, você olha para ele e tenta trazer novos conceitos, novas condutas, você, o grupo, todo mundo que participa de uma reabilitação, né. Então se você até falou essa informação que eu nem lembrava, você lembrava da lesão do Courtois, que eles voltam em tempos parecidos, eles estão reabilitando pessoas diferentes da mesma forma. Isso já não respeita individualidade biológica, individualidade de contexto, individualidade cultural, que é um erro grosseiro, né. Se você pegar artigos básicos de, grandes hoje, atuais pesquisadores, né, o Buchtorp, o Ali Gockler, né, que eu até cito sempre, que os artigos são muito bons, e o próprio Francesco Della Villa, o italiano, que soltou os melhores trabalhos a partir de frames e avaliações de lesões sem contato no futebol. Ah, tem viés da câmera, tem. Não tem nenhum trabalho igual dele. É bom pelo que tem. Se você não tenha usar todo aquele conceito, entender que o Militão tem uma característica específica dentro de campo, dentro do modelo de treinamento do Real Madrid. E o Courtois é goleiro, cara. As coisas completamente diferentes. Enfim, eu vou começar só com uma questão básica, que eu até falo assim: lesão sem contato, LCA sem contato, cuidado na reabilitação. Já é um princípio que eu tenho.
cuidado, é diferente do cara que é a lesão com contato. Por quê? Parte do princípio que o corpo dele, dentro da linha do tempo, foi insuficiente naquele dia, naquele gesto. Então você tem que tornar isso suficiente. Aí o raciocínio é difícil pra caramba, né? Muito difícil. E se o Courtois foi a mesma coisa, então piorou. E aí vem a outra questão, quando é LCA mais lesão meniscal, mais lesão condral, mais colateral lateral ou medial, piorou para 7 meses. Eu duvido o atleta não consegue realizar direitos movimentos com 7 meses, cara. Se tem lesões multi-alterações, não dá, não dá. Se é uma LCA pura, eu vou te ouvir, porque eu acredito que pode ser possível mesmo, né, olhando os dados, a evolução, né. Então eu acho que esses casos, eles têm que servir tanto para o setor quanto para nós que olhamos, falar: "Cara, o que que nós fizemos?" Porque assim, se você parte do princípio que aconteceu novamente, você tem que olhar para trás e falar: "Não deu certo, não deu certo, então tem que mudar algo." Uhum. Ou é básico isso de conceito, né, é o básico. Enfim, e aí, eu acho que até do Militão é pior, né, comparando com o Courtois, em relação a essas 2 questões. Eu como um reabilitador, cara, eu me dou ao atleta muito, eu ficaria mal, mas mal, pra pegar a Copa. E eu trabalho para ele junto, assim, cara, é algo muito sério, né. Eu acho que essas discussões é que trazem novos conceitos para a sociedade de fisioterapeutas que reabilitam, né, porque é a partir disso que nascem os novos conceitos. Eu acho que tem uma questão que não se discute em estudos, eu vejo poucos profissionais, assim, falando. A gente está falando aqui com clareza do quanto que o esporte ele mudou, a exigência física do esporte, o nível de competitividade, as ações, ou seja, está cada vez mais complexo do ponto de vista físico jogar. E a gente está falando dos protocolos, tem muita gente falando em acelerar esses protocolos. Assim, eu como reabilitador, se eu estou vendo que o meu destino final como atleta está cada vez mais complexo, ou seja, o meu trabalho também está cada vez mais complexo. Consequentemente, isso vai demandar mais tempo. Então essa questão, tipo, poxa, eu reduzi o tempo, mas os aspectos funcionais, pô, foram tudo ok. Tá bom, o aspecto funcional a gente nem se discute, isso aí é o mínimo. Mas a gente também tem que pensar no algo a mais ali, que a gente tem que realmente entender que o jogo está mais complexo e mais físico, e isso vai exigir mais tempo em algumas fases determinadas do tratamento. E se acelerar, a chance de dar merda é grande. Talvez o Militão, se ele tivesse tido o mesmo processo há 10 anos atrás, poderia estar jogando ali. Porque o jogo mudou, né, ou seja, a exigência física de 10 anos atrás, ou não, poderia ter dado também merda. Mas eu acho que poucas pessoas elas falam isso, de como realmente o esporte ele tá mais exigente, os níveis de treinos, o nível de jogo, e pouco se fala do como que a gente pode trazer essa complexidade, esse caos para dentro da reabilitação. Eu acho excelente essa reflexão, cara, porque a gente vai se encaixotando em conceitos funcionais, o isocinético, a plataforma de força, a validação de padrão ouro, indoor, um ambiente controlado. Por mais que as pesquisas hoje estão caminhando muito para ações de dupla tarefa, né, em avaliações indoor, que é a imprevisibilidade num salto, com cores, com tomadas de decisões, nós sabemos das limitações que uma avaliação indoor possui. Então, talvez vão falar: "Então tá na hora da gente começar a avaliar outdoor". Não, nós já temos uma avaliação outdoor, é o próprio GPS, e o tempo de exposição e o tempo de crescimento aquisitivo desse atleta do ponto de vista físico, né. Quem está inserido realmente um profissional, no futebol profissional, vai ver com os próprios olhos, cara. Vamos também usar os aspectos qualitativos, não só números. Eu sou um cara muito de número, eu me apoio muito aos números, mas quem está inserido no ambiente de alta performance há tanto tempo, cara, visualmente você vai ver se os gestos estão sendo finos ou não, né, das dificuldades que esse atleta está tendo. Então, por mais que os números estejam batendo, alcançando,
nós temos que constantemente nos questionar se aquele atleta que nós estamos vendo agora lá no campo, sendo exposto, está próximo ou não do que aquele que nós víamos antes. E quão próximo ou distante. Aí, de novo, não quero trazer números, quero trazer o olhar clínico também, o qualitativo. O expert está aí. O expert se caracteriza por isso também, analisar número. Qualquer inteligência artificial que você tacar hoje vai analisar. Perfeito. Cara, muito bom os insights. Eu, cara, concordo muito com o que vocês falaram. Até pra gente ir já para uma parte final, eu queria deixar uma pergunta final para vocês responderem, tá? Vocês acham que com os avanços em relação à tecnologia, em relação aos estudos, né, a gente sabe, como vocês já afirmaram aqui, que ainda existem, né, e talvez sempre vão existir, vai ser muito difícil a gente conseguir repercutir o que acontece dentro do campo de jogo em algumas análises nossas, para critério de alta, para critério de evolução, enfim. Mas eu acho que quanto mais a gente buscar soluções que tentem simular o mais próximo daquilo, mais próximo a gente vai estar de um resultado que seja mais fidedigno como informação para nossa tomada de decisão. Mas para vocês, no futuro, nós teremos atletas mais preparados ou nós teremos atletas mais sobrecarregados? Qual a opinião de vocês? Posso falar? Se não mudar as estratégias, mais sobrecarregados, com certeza. E aí eu acho que todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade. Acho que as grandes instituições realmente ter um olhar pro calendário, realmente do futebol, não só ter a visão da monetização, a gente sabe que é importante, mas o produto final é o jogador. E para a competição se valorizar, a gente precisa desse ativo bem. Então, se esse ativo não está bem, acho que todo mundo perde. Então, as grandes instituições elas precisam olhar relacionado a essa questão, calendário. Eu acho que os próprios clubes eles precisam se profissionalizar mais, assim, relacionar à parte metodológica física do clube. Eu acho que um erro muito grande é o quê? Eh, essa troca de preparadores físicos. Às vezes o clube ele tem uma metodologia de preparação física, aquilo que vem construído desde a base, né? Ou seja, o menino ele já tem já um preparo físico, já tem aquela metodologia do clube imposto, ele chega no profissional mais preparado. É o menino, porra, que sabe fazer um bom agachamento, um bom afundo, enfim, vários padrões funcionais. E aí, às vezes, troca de treinador, troca o preparador físico, e aí destrói toda aquela metodologia que vem construída. Então, eu acho que os próprios clubes tinham que olhar com uma maneira mais crítica de como está sendo conduzida, né, essa preparação física. O clube tem que ter a metodologia, não é essa troca de profissional constante, né? E as pessoas seguir um processo muito bem adequado. E o atleta em si também tem que ter cada vez mais uma visão profissional do cuidado, saber que cada vez mais o jogo exige e realmente ele tem que ter um cuidado que extrapola realmente o extracampo, é ele fazer bem o que o clube faz, metodologicamente de uma maneira adequada, e ele também seguir as boas condutas fora do clube, procurar um profissional externo para estar assistindo ele, relacionar com as lacunas que o clube às vezes realmente não consegue suprir. Então, mais uma vez, eu acho que são várias estratégias, são várias esferas que precisam assumir a responsabilidade para o cenário mudar. Se continuar fazendo o que vem fazendo hoje em dia, a gente vai ter cada vez mais atletas sobrecarregados, lesionados, e vai chegar Copas do Mundo e outras competições cada vez mais perdendo atletas importantes e a saúde sendo jogada em xeque, né, de grandes jogadores e seres humanos. Cara, eu acho que vou ficar meio em cima do muro. Acho que é os 2 quase. Acho que, levando em consideração tudo isso que o Gabriel falou, eu também acredito que muitos vão se preparar, haverão atletas mais preparados, mas comercialmente, politicamente, as competições vão se tornar ainda mais congestionadas. Parece que não é possível, mas vai ser possível, porque conforme eles olharem, com todo respeito, que os produtos estão ficando cada vez mais qualificados e que eles podem tirar melhor proveito desses produtos, a gente vai ter atletas mais capacitados, mas as competições também vão fazer com que eles fiquem mais sobrecarregados, porque vai aumentar o volume de exposição desse produto. É, o citar um exemplo prático, que eu sou palmeirense, né, isso também, enfim.
acompanho o Palmeiras direto e não, é legal para eles entenderem que eu vendo o jogo do Palmeiras ali, eu vi que nas rodadas, se não me engano, foi da Copa do Brasil ou foi da Libertadores, o Palmeiras nem roda o time inteiro. Aí o comentarista critica. Mas critica, não, né, tem critica o Abel, a instituição. Não, tem que jogar com o time titular, é um jogo decisivo, ou roda meio time, o Palmeiras usa muito essa estratégia. E roda porque tá caótico o calendário. Então tem a estratégia que é qualificar o produto interno, meu amigo. É quem tá lá dentro. Conheço alguns profissionais dentro do Palmeiras, acredito que realmente tem uma boa metodologia. O Abel parece ser um cara hiper coerente, parece ser, a gente olhando de fora, e pelo que as pessoas comentam com a gente. E aí a estratégia interna de você proteger o ativo humano funciona muito bem, inclusive em momentos certos, no contexto adequado, com o treinador sendo o centro e confiando nos pares que estão ao redor dele, né, aí o partido fica você consegue manter ele, que é o caso do Palmeiras aí que vem há anos disputando um monte de competição, o elenco recheado, que ajuda também a manter a alta performance. Acho que é um exemplo prático interessante aí de ser falado. Na minha opinião também, eu acredito muito no que o Gabriel falou. Acho que a solução tá aí, a solução tá no que ele falou. O atleta ele precisa entender que ele tem que cuidar da máquina dele mais que todo mundo, além do que a instituição a qual ele pertence, ao calendário, ele tem que fazer a parte dele. Esse é o primeiro grande ponto, né. Acho que ele tem que assumir a responsabilidade dele, o clube assumir a responsabilidade dele, as instituições que regulamentam o futebol assumirem as responsabilidades deles, para que a gente tenha atletas cada vez mais preparados e menos sobrecarregados. A sobrecarga ela vai vir, não tem jeito, é muito do que vocês falaram também, questão de patrocínios, questões que vão muito além do dentro de campo, muito além. Então isso não vai parar de existir. O que precisa é talvez todas essas esferas se unirem para que consigam cada vez mais extraírem o melhor de cada atleta. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer você que esteve conosco até o final e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Até mais. Seu